Uma grife famosa fez uma campanha publicitária de cunho altamente sexual, em que o garoto propaganda é um garoto mesmo, ou melhor, uma criança, uma garota. Muitos crentes, acertadamente, compartilharam esse absurdo para alertar sobre esse perigo. E no vídeo de hoje, eu vou te contar, primeiro, como que nós chegamos a um absurdo desse? Como que os homens estão tendo coragem de defender em plena luz do dia as perversões que eles faziam antigamente apenas entre quatro paredes? A segunda coisa que eu quero mostrar neste vídeo é que você, cristão, deve ficar indignado mesmo com uma campanha dessa e repudiar esse absurdo. Mas, muitas vezes, o cristão não fica indignado com outras situações mais aparentemente singelas que estão pervertendo os seus filhos, que estão pervertendo nossas crianças. É sobre isso que eu vou falar hoje no nosso vídeo. Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos começar assim, rapidamente falando sobre essa Balenciaga, essa marca de grife aí terrível. O último escândalo dela foi fazer uma campanha publicitária com uma criança segurando um urso de pelúcia que usava objetos de sadomasoquismo, ou seja, não é apenas de cunho sexual, mas assim, de sexo pesado, de um absurdo. Ao ser acusada de incitar a pedofilia, a empresa se desculpou e disse que iria tomar as medidas legais contra as partes responsáveis. Mas ela é a parte responsável. Mas enfim, o responsável pelo ensaio fotográfico foi Gabriele Galimberti. Aí, quando a empresa foi perguntada se ela tomaria medidas legais contra ele, a empresa respondeu que não o faria. Ué, que coisa doida! Eles soltam uma nota se desculpando e dizendo que vão tomar as medidas legais contra os responsáveis, mas quando apontam o responsável, eles dizem que não farão nada. É um absurdo. Ora, como eu disse, os responsáveis são eles. Ou você acha que uma campanha com um teor desse iria sair sem o aval dos chefões? Mas enfim, continuando. Essa empresa é a mesma que está sempre envolvida em polêmica. Ela chama isso de escândalo da moda. Tem método. Outro escândalo da moda foi o tal Paris Sneaker, um tênis destruído. Um negócio absurdo. Absurdo. É todo destruído e sai por R$ 3.000. R$ 3.000. Então, o que a gente tem aqui em primeiro lugar? E eu começarei pela coisa mais rasa, que é aquele desejo de fazer qualquer coisa para chamar a atenção. Marketing é chamar a atenção e coisas polêmicas sempre chamam a atenção. E como a gente vive uma escalada de podridão, há coisas que já não chamam mais atenção. Antigamente, se fizesse lá uma moça com a canela de fora, já ia escandalizar. Então, há uma escalada de podridão a cada dia. Então, antes fazia muita polêmica, por exemplo, em relação à temática gay. Agora, o povo já está acostumando. Até com isso, todo mundo já aceitou que é normal. Então, agora eles precisam avançar para a pedofilia. Porque marketing é chamar a atenção. Coisas polêmicas sempre chamam a atenção. Alguns chegam até a dizer que não existe marketing ruim. É o famoso falem mal, mas falem de mim. E a gente está falando. Eu nem sabia da existência dessa marca, mas agora eu estou sabendo. Esse é o lado mais superficial. Agora, a segunda coisa é, como que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? Como que nós chegamos a esse nível? Tudo começa lá no iluminismo, num abandono completo de Deus, que resulta num relativismo moral absurdo que nos leva ao tudo é permitido. De maneira resumida, o movimento iluminista pode ser explicado assim. Aqueles homens foram iluminados pela física de Newton e agora eles poderiam explicar o mundo de maneira puramente científica, matemática, que seria a única ciência confiável, estando livres das amarras da religião que obscureceu o homem por décadas. Esse movimento ele foi desembocar lá na Revolução Francesa, que obviamente teve um alto teor ateu. Robespierre, por exemplo, ele foi um dos líderes da Revolução Francesa. Ele ousou mencionar Deus em uma reunião jacobina, quase apanhou. Na Revolução Francesa, tudo foi feito meticulosamente para apagar a memória de Deus na mente das pessoas. Jesus foi substituído pela deusa razão. Os nomes dos dias da semana foram mudados para que o povo se esquecesse do domingo, o dia do Senhor. O que esse movimento ateísta tem a ver, esse movimento lá de trás, esse movimento ateísta tem a ver com a campanha publicitária de hoje, que incita a pedofilia, dessa marca terrível aí, dessa grife famosa? Tem tudo a ver.
O ateísmo, ele leva ao relativismo moral, ou seja, não existe verdade absoluta, não existe certo ou errado. Se Deus não existe, tudo é permitido, como disse Dostoiévski, inclusive a pedofilia. Um exemplo simples. Se Deus não existe, como por exemplo, eu poderia argumentar que homossexualismo seria pecado? Não tem jeito. Se Deus não existe, o dogma feminista está certo. Meu corpo, minhas regras. Sem Deus não há regras. Afinal, quem de nós pode impor regras aos outros se nós somos donos de nós mesmos? Se não há um ser acima de nós que é o nosso dono, o nosso Senhor? Quem? Quem vai estabelecer o que é certo e errado? Se Deus não existe, somos apenas animais evoluídos em busca de satisfação dos nossos instintos. Leões não são levados a julgamento por matarem leões e estuprarem leoas. Sim, a antropologia darwinista, de que somos apenas animais evoluídos, nos leva à total ausência de regras, de valores, nos leva à ausência da noção de certo ou errado. Vários filósofos, qualquer um na realidade, que tem um pouquinho de entendimento de como que as coisas funcionam, notam, se Deus não existe, não existe certo ou errado. Afinal, quem é você para dizer o que eu devo fazer, se você é igual a mim? Se não há alguém maior do que nós, acima de nós, eu mesmo sou a minha regra moral. No princípio, Deus. Sem Deus, tudo desmorona. De onde tiramos a ideia de que um homem deve se casar com uma mulher e ficar com ela até que a morte o separe? De Deus, da Bíblia. Por isso, o autor de Libido Dominante vai dizer exatamente isso. O ateísmo do iluminismo levou à perversão sexual. A física newtoniana, a base última do pensamento iluminista, tinha implicações sexuais. Se o homem era simplesmente uma máquina feita de matéria em movimento, movida à eletricidade, então o casamento como uma união sagrada entre o marido e a mulher fazia tão pouco sentido na Inglaterra quanto na França. Sabe o Jeffrey Dahmer? A Netflix fez um seriado sobre ele recentemente. Ele era um monstro. Ele matou 17 pessoas, ele era gay, ele mantinha relações com pessoas depois de mortas e também devorou seus órgãos. Sim, ele era canibal. Na última entrevista, o entrevistador ficou tentando entender o que levou o Jeff Dahmer a fazer o que ele fez. E esse entrevistador, ele parte de uma abordagem psicológica, da psicologia, uma abordagem freudiana. Ah, você deve ter feito isso por algum trauma na sua infância. E Jeffrey disse, não foi isso não. E aí vem a explicação dele por ser tão imoral. Ateísmo. Ele diz que só passou a ter noção de responsabilidade, de certo ou errado, no momento em que o pai dele enviou para ele um material sobre criacionismo. E aí então ele abandonou a teoria de Darwin, explicando que quando você crê que Deus não existe, que não existe juízo final, você perde a noção de responsabilidade, o que te leva a cometer as piores barbaridades. O mundo em que vivemos é um mundo completamente ateu, como nunca. E isso explica a podridão como nunca. Sempre existiram ateus no mundo, mas nunca houve tantos ateus como desde o advento do iluminismo. Até quem não é ateu tem pensado de maneira ateísta. Quando você vê um crente, por exemplo, dizendo assim, você não pode ser tão radical ao defender algo. Olha, cada um pensa de um jeito, mas estão todos certos. Esse papo tem como pressuposto o relativismo. Relativismo é a ideia de que não existem verdades absolutas. Exemplo, a grama é rosa ou verde? Para o relativista, pode ser qualquer coisa. Por que os crentes não defendem com unhas e dentes as suas crenças? Um dos motivos é que o modo de pensar relativista presente em toda a cultura tem dominado também o pensamento dos cristãos. Mas agora, vamos para a segunda parte do vídeo. Os crentes que não ficam indignados com aquilo que está pervertendo, já está pervertendo seus filhos e é muitas vezes sutil. Esse é o ponto agora que eu quero abordar. Todo mundo fica indignado, com razão, em relação a essa matéria, essa campanha publicitária. Ora, até a Kim Kardashian, ela, pelo que eu sei, né, ela é uma mulher bem ímpia, ela ficou indignada com essa campanha da Balenciaga. E ela cortou laços com a marca. Gente, parece-me que é muito fácil ver demônio e obra satânica numa propaganda com crianças segurando ursinhos de pelúcia com objetos sadomasoquistas. Até essa ímpia viu isso.
A questão são as outras manifestações demoníacas, demoníacas mesmo, aquelas que vêm em que Satanás vem como um anjo de luz. E com essas, muitas vezes, os cristãos não ficam indignados. Muitos crentes não ficam indignados que esteja sendo ensinado ideologia de gênero e todo tipo de perversão aos seus filhos na escola. Sim, eles ficam acertadamente indignados ao verem uma criança exposta a objetos sadomasoquistas. Mas enviam tranquilamente seus filhos para aprenderem através de um professor, de uma autoridade que você pode ser o que você quiser. Você nasceu como um menino, mas você pode ser uma menina. Em relação a isso, eles não ficam indignados. Esses crentes também não ficam indignados com filmes em que muitas vezes há cenas sensuais. E eu não estou nem falando aqui de cenas de sexo caliente. Não. Amassos, uma lingerie que aparece. Enfim, esses crentes também não ficam indignados com eles mesmos, que se vestem pior do que garotas de programa de décadas passadas. Não ficam indignadas também com a sua pastora, que posta foto de biquíni no Instagram. Esses crentes não ficam indignados com os jovens cristãos que vivem se amassando, se esfregando sem estarem casados. Sim, o namoro cristão é esse que, desde que você não transa, você pode beijar. Enfim, esse namoro cristão não tem base bíblica. Ele é fruto da revolução sexual, que é fruto lá do ateísmo, do iluminismo. Assista a este vídeo aqui, este meu vídeo sobre isso. Crente pode beijar antes de casar? Ou seja, muitos crentes não percebem as perversões sexuais a que seus filhos estão sendo expostos dia a dia e que vão, aos pouquinhos, minando a pureza dos seus filhos. Não por acaso, a gente tem visto tantas e tantas perversões sexuais por aí entre cristãos. E pode ter certeza, não tem a ver em primeiro lugar com uma marca famosa dessa aí. Sabe por quê? Eu vi aqui na internet, um dos tênis dele custa 11 mil reais. Eu garanto que seu filho não... Essa marca, pelo menos, não influenciou seu filho. Pelo menos não agora. Mas são aqueles professores, são esses pastores moderninhos. Enfim, são tantas outras influências que têm moldado o progressismo, a esquerda, por meio de um artista, por meio de um pastor. Sim, dominaram até pastores. Lá na escola, essas influências, isso tem minado. E aí, na realidade, essas influências todas que geram, na realidade, essa desgraça dessa marca. Essa marca, ela não é uma ilha isolada de tudo. Na realidade, ela surge nesse contexto em que estamos, da cultura podre, dominada pelo ateísmo, dominada pelo relativismo. Por isso, se você quer mesmo ajudar o seu filho, faça meus 2 cursos, Homeschooling e Criação de Filhos. Eles estão em promoção por conta da Black. A gente estendeu até hoje, à meia-noite. Se você quiser, adquira com preço promocional. Está baixíssimo o preço para te abençoar mesmo. Escreve aqui, comenta aqui o que você achou desse absurdo e como que os cristãos têm se relacionado em relação aos outros absurdos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.